Um beijo, pessoal. Bem-vindos de volta. Estou aqui para mais uma dica, para mais uma mini aula. Vocês me pediram para falar sobre o assunto tireoide. Vamos entender porque hoje é uma doença, né, que vem presente em muita gente. E não falo de doença porque pode ser só uma disfunção, ou você está com nódulo na tireoide, ou você está com hipotiroidismo, ou é Hashimoto, ou é hipertiroidismo. O que está acontecendo que a gente está com tantas alterações nessa região? Então, só para vocês se situarem, é uma borboleta que fica acima, né, entre a laringe e a traqueia, revestida de istmo, separada, tipo uma borboleta mesmo, com duas partes. E esta função da tireoide é produzir T4, tiroxina, e T3, triiodotironina. Então, qual é o hormônio ativo? O hormônio ativo, gente, é o T3. É ele que vai fazer a aceleração, a beta-oxidação, ele que vai gerar aquela capacidade termogênica da gente de queimar gordura, impedir a lipogênese e aumentar a lipólise, a quebra da gordura. Esse T3, ele vai estar trabalhando aonde? Lá no pâncreas, ele ativa uma enzima de transcrição chamada MAFA, que permite a produção da insulina. Então, o T3 é muito importante. Às vezes vocês estão dando zinco, estão dando cromo e não estão prestando atenção na tireoide, na função da insulina. O T3 também lá no tecido marrom ajuda a estimular, né, auxiliando o estímulo da UCP1, que é uma proteína desacopladora que faz termogênese, que faz esse tecido queimar e gerar muita energia. Ele trabalha, o T3, no hipotálamo, no centro da fome e da saciedade. Então, ele ajuda na taxa do metabolismo basal, a controlar essa taxa metabólica basal. Então, o T3, ele é muito importante. Só que essa tireoide produz 90% de T4 e 10% de T3. E o que acontece? Como é que funciona esse eixo? Vamos tentar entender para ver o que a gente pode usar e fazer para melhorar? Se vocês tiverem muito T4, né, total, T4 total é a quantidade de hormônio tiroxina presente no sangue. Imediatamente existe um efeito feedback contrarregulatório. Quem estimula a via da tireoide é o hipotálamo com TRH. Eu só vou produzir no hipotálamo TRH se tiver com T4 total baixo. Gabi, como é que eu sei qual é a quantidade boa de T4 total? Para mim, para Gabriela Chaves, pegando vocês no consultório, eu gosto que vocês estejam entre 7 e 10 pontos. Nada de 12, nada de 6, 5. Então, quando você tem essas quantidades boas, a gente vai estar produzindo uma quantidade X de TRH só para fazer uma manutenção. Agora, se você está com uma quantidade muito baixa de T4 total no sangue, automaticamente vamos enviar uma mensagem, um estímulo para a célula, para o hipotálamo, e o hipotálamo vai produzir o TRH. O TRH cai, vai em direção à hipófise, e a hipófise vai ser estimulada a produzir TSH. O TSH, por sua vez, que é o controlador da tireoide, é ele que vai até a tireoide e se conecta nos receptores das células, né, foliculares. Então, uma mureta, pensa que a célula folicular tem um murinho e tudo acontece dentro da célula, no espaço coloidal, na piscina. Mas nessa mureta tem um receptor para várias coisas. E muitas enzimas, proteínas serão produzidas aqui nas células foliculares, na mureta. O TSH chega, se conecta ao receptor, tá, de TSH e vai estimular as células foliculares a produzir a tireoglobulina. Tireoglobulina é uma proteína formada de tirosina. Então, ela vai juntando as tirosinas
e vai se encaminhar para o espaço coloidal para esperar o iodo chegar para formar o T4. Só que essa tireoglobulina, essa enzima produzida aqui nas células foliculares, ela precisa de tirosina. Só que eu jogo muito videogame e tenho que formar muita dopamina, libero muita dopamina. Como muita gordura, fumo, bebo. Então, a minha tirosina está aqui concentrada na produção de dopamina. E eu não tenho tirosina para tireoide. Sabiam que os receptores para a entrada da insulina, né, quer dizer, da glicose, a conexão da insulina para abrir a porta para a glicose entrar, são formados de tirosina? E você come muita glicose, tirosina está lá. Eu não tenho tirosina aqui. Então, se não tiver tirosina, eu não vou ter a tireoglobulina entrando no espaço coloidal com tirosina. Para fazer hormônios tiroidianos, eu preciso de tirosina. Quando ela chega no espaço coloidal, a tireoglobulina, cheia de tirosina, ela fica esperando o iodo chegar. Você come iodo da dieta. Gente, por favor, esse negócio de vocês estarem comendo alga, e é clorela, e é espirulina, e é sei lá o quê, esqueci o nome da nato, sei lá. Se são japoneses, não, coração. No Japão, o sal não é iodado. No Brasil, o sal é iodado. Vocês tomam cerveja? 30 microgramas de iodo em cada copinho de cerveja que você tomar. Eu não vou falar do bacalhau que tem 186 microgramas. Vocês parem com esse negócio que vocês comem ovo, que vocês estão comendo ovo que nem uns condenados, e tem 50 microgramas de iodo. Que vocês estão comendo alga? Iodo demais vai dar confusão para vocês. Então, vamos pensar. O iodo tem que entrar nessa células, nas células foliculares, que tem receptor para o iodo. E qual é o nome do receptor? NIS. Tem que ter o receptor, porque se não tiver o receptor não vai entrar o iodo. Só que o iodo não vem sozinho. O iodo precisa de 2 moléculas de sódio para ser transportado e entrar. Se não tiver sódio, não entra iodo. E tem que ter o receptor. Se não tiver o receptor de iodo, que também não vai entrar. Então, esse receptor de iodo, ele é feito de vitamina A. Olha quanta coisa, olha quanta a nutrição está envolvida nessa tireoide, por isso todo mundo com problema de tireoide. Tá, aí ele entrou pelo receptor NIS e chegou lá na mureta, mas ele não chegou no espaço coloidal. Ele precisa passar por um outro receptor chamado pendrina. E aí ele vai para a banheirinha. E aí vai chegar o iodo lá no espaço coloidal, vai ver a tireoglobulina cheia de tirosina, mas eles têm que se conectar. Tá um de um lado, outro do outro. Eu preciso fazer a conexão. Para eu conectá-los, eu preciso produzir uma cola. Nesse espaço tem muito oxigênio e tem muita água. O que eu vou fazer? Vai vir uma enzima produzida aqui nas células foliculares, chamada DUOX, e esta enzima DUOX vai para o espaço coloidal e ela vai juntar o oxigênio, então O2, no H2O, e vai formar H2O2, peróxido de hidrogênio. Vai produzir cola, muita cola, muito peróxido de hidrogênio. Isso pode gerar um estresse oxidativo. E aí eu já posso colar o iodo na tirosina. Só que o problema é o seguinte: o problema é que tem que ter uma outra enzima que faz esse papel da cola. Teve a DUOX, que gerou este processo, e essa DUOX, né, ela gasta muita B3 e B2 na ADIFAD, então todas essas enzimas, a gente precisa muito de B2 e B3 para esse processo. O que mais que eu penso aqui, que eu estou esquecendo de falar? O zinco. O zinco, ele é importante para ativar a DUOX. Olha! E aí, tudo bem. Aí essa DUOX fez você produzir cola.
mas tem que vir lá das células foliculares TPO. O TPO vai fazer o quê? Vai unir. É a enzima que une. O centro da TPO é ferro. Sem ferro eu não faço TPO. E ela vai unindo o iodo à tirosina, à tiroglobulina. Uma vez que eu vou botando um monte de iodo nessa tiroglobulina, ela vai ter que passar pelo transportador, voltar para as células foliculares, cheia de iodo. E aí, o que vai acontecer? Essa tiroglobulina vai sofrer uma proteólise, uma quebra. E eu vou separar, né, 3 iodos, tirosina com 3 iodos e tirosina com 4 iodos. Elas vão passar pelo receptor, né, das células foliculares, o MCT8, e vão para o ponto de ônibus. Esperar o carrinho, o ônibus passar, para pegar T3 e T4. Não anda sozinho no sangue, tudo é transportado. Quando vocês injetam B12, injetam ferro no sangue, tá? Tem transportador, carrinho, nada fica solto. Solto no sangue, quem come é fungo, os fungos se beneficiam, os vermes, bactérias param de alimentar os bichinhos que não são bons no organismo da gente. E aí, quem é que produz essa tiroglobulina, esse transportador, né, dos hormônios, que é o TGB, transportador, é proteína ligadora de hormônios tiroidianos. É o fígado. Ah, mas eu bebo, eu como carne, porque eu só quero saber de massa magra, massa encefálica que se dane, e eu tomo remédio pra caramba, e eu como muita glicose, e o meu fígado não tá conseguindo produzir a TGB. Aí ele manda um pouquinho de albumina, que também transporta uns 10%, a transferrina uns 15%, e a TGB 75%. O ônibus passou, colocou a galera para dentro. Esse ônibus tem que levar. T3 já sai entrando tudo quanto é célula e fazendo todas aquelas funções que eu disse acima. E a T4 tem que ir para o fígado. Quando essa T4 chega no fígado, a deiodinase, ativada pelo selênio, é a brincadeira, né, gente? Olha quanta nutrição por causa dessa tireoide, essa doideira. Essa T4 tem que perder um iodo. Quem faz isso é a deiodinase, ativada pelo selênio, para transformar em T3 e poder ser liberado o T3 no sangue para poder ir para todas as células. E essa deiodinase, nós temos 3 tipos de deiodinase. Quem faz essa retirada do iodo é a D2, mas nós temos a deiodinase 3. E o que ela faz? O sangue avisa, né? Tudo é estímulo, informação, fala, olha, tem muito T3 aqui, para de mandar T3. Então, a deiodinase 3 vai lá e arranca um iodo do anel interno, tá? E transforma em T3 reverso. T3 reverso é um T3 oxidado, inflamatório, que não gera função. Então, a gente, quando pede exame de sangue, tem que ver T3 total, T3 livre, T3 reverso, T4 total, T4 livre, TSH, porque senão não vai funcionar. E aí, vamos pensar aqui, esse intestino trazendo sujeira, confusão, essa bagunça aqui, e não tem tirosina, não entra iodo, eu não sei. Sem iodo, eu não vou conseguir produzir os meus hormônios tiroidianos. O TSH é histérico, porque não tá, ele foi lá e deu comando, mas você não saiu com nada. Ele volta ali e começa estimular essas células foliculares. A gente faz o bócio, porque vai hipertrofiar. E a gente vai gerar um estresse oxidativo aqui muito grande, porque eu não tenho iodo. Ou, sei lá, também não tenho tirosina. Então, a gente tem um estímulo podendo fazer o bócio. Nesse momento, com o estresse oxidativo vindo do intestino, do estômago, confusão, agarrando aqui, o TSH não consegue estimular a via.
E aí eu vou produzindo muito peróxido de hidrogênio, eu não tenho a glutationa, a GPX, que é estimulada por selênio, que faz essa limpeza. O que que ela vai fazer? Ela vai tirar o oxigênio, né? Eu formei o peróxido de hidrogênio, ela tira o oxigênio e ela transforma isso em água. Então, a glutationa, ela tem uma ação de quebra, de hidrólise, de limpeza. Tem que ter selênio. Cadê o selênio na dieta? Cadê, né? Tá todo na deiodinase lá no fígado? Não sei. Então, são muitos fatores nutricionais envolvidos no bom funcionamento da tireoide, por isso que todos hoje estamos com mau funcionamento disso. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo. O hipertiroidismo é muito T4 no sangue, né? E esse T4 vai fazendo, acelerando, né? Muito hormônio tiroidiano acelerando nossas funções, a gente vai emagrecendo, fica com aquele olho arregalado, cabelo cai, tudo muito acelerado. Uma produção e um TSH muito alto, porque ele está estimulando, você está produzindo, chega uma hora que para. O hipotiroidismo, o TSH está indo estimular, mas tu não produz nada. E aí você não tem isso, e aí ele vai estimulando e você não produz nada. E a gente vai engordando, a gente vai ficando lento nas nossas reações, a gente não tem menstruação, confusão. Então, gente, a tireoide, ela também cuida da temperatura do corpo. Aquela temperatura de 36, onde tudo funciona. Suas enzimas funcionam numa temperatura certa, num pH correto. Se não tem a temperatura certa, a enzima não funciona. E toda enzima é ativada por uma vitamina ou por um mineral. Elas estão adormecidas. Elas precisam ser ativadas. Elas não ficam ativadas o tempo todo. Então, só nessa brincadeira eu falei da B2, da B3, porque NAD e FAD, muita energia. Falei do ferro, falei da vitamina A, falei do zinco. A gente precisa de tudo isso. Inflamação demais, a gente depleta, as enzimas antioxidantes vão ter que ir ali, muito cobre, processo inflamatório. Então, o selênio para ativar a glutationa, o selênio para ativar a deiodinase. E primeira coisa, para vocês tratarem a tireoide, é se alimentar bem e tratar o intestino, acabar com a disbiose, acabar com o processo inflamatório do intestino ou até do estômago. Então, os probióticos, os flavobióticos, a cúrcuma, o gengibre, o própolis, o levedo de cerveja, o carvão ativado, presente para vocês, o óxido de magnésio. Todos esses complementos que eu falei acima, nós podemos usar óleos essenciais. Gente, um óleo essencial aqui para tireoide eu faço muito para os meus pacientes. Eu coloco cravo, hortelã-pimenta, porque ele acalma, né? Ele é uma cânfora, ele resolve. E a copaíba, super anti-inflamatório. Vocês podem usar quânticos vibracionais, que é o quântico da tireoide, chamado G-controle, que ele devolve a frequência correta para que ela ande na frequência correta. O Oxyflower, que é um quântico vibracional da frequência do peróxido de hidrogênio. Se você já tem cola, você não precisa da do óxido para ficar produzindo, você já está organizando essa tireoide para que ela possa gerar a conectividade entre tireoglobulina e iodo. Um iodo quântico vibracional ou um iodo na homeopatia, o iodium 6CH. Amo, com carbo-vegetabilis de 6CH, um iodo com carbo-vegetabilis, que é o carvão de 6CH vegetal. Se tem problema no intestino, joga na quina e no licopódio. Se tem problema de estômago, joga no bismuto, 6CH. Gente, há como tratar os fucos vesiculosos para a tireoide. É muito bom. Mas as plantas, né, sempre os chás, que são mais carminativos, que trabalham mais o processo digestivo. Essa é a história da tireoide que eu tinha para contar. Assistam esse vídeo mais vezes, né? Porque eu falo muitas enzimas, muitos nomes, mas para vocês entenderem que somos seres complexos. E esses seres complexos não podem ser resolvidos com Puran, Sintroide, todos esses remédios para tireoide, porque às vezes o problema é no fígado, às vezes o problema
na falta dos transportadores ou na falta da deiodinase. A tireoide está muito relacionada ao fígado e ao intestino. Então, às vezes, a gente não precisa estar tomando esses remédios sintéticos que não dão bons resultados. Um beijo e até a próxima dica!